Pai Celestial. Que privilégio e honra chamar o Senhor de Pai. O Senhor assim quis e quer. Foi Jesus quem trouxe a este mundo, Senhor, essa honra, esse privilégio. E quando alguém recebendo Jesus com o coração bem aberto, para ouvir, o Senhor continua dizendo: e tu, quando orares, diga. E o Senhor fala também em grupo aos discípulos, diz: mas vós, quando orardes, vocês ao orarem, digam: Pai Celestial, Pai, Pai. Pai querido, que o entendimento seja aberto, que o Senhor não encontre dureza em nenhum coração, para que o Teu Espírito Santo possa operar na vida de cada um que te ouve e que está te buscando, Senhor. O Senhor diz: invoca-me na angústia, eu te livrarei, tu me glorificarás. O Senhor também diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Pai, o Senhor que conhece o mais profundo de cada um, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa operar, pois sabemos que a porta é aberta por cada um, Senhor. Se o coração não estiver aberto, o Senhor não invade, não arromba. O Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele comigo. O Senhor faz um verdadeiro banquete de paz, de alegria num coração que estava angustiado, amargurado, aprisionado pela depressão, pelo sofrimento. E os sofrimentos da vida, Pai, eles vão acabando porque a Tua luz vai sendo manifesta. As trevas não resistem à maravilhosa luz da Tua presença. E a Tua paz entra nos corações da esposa, do marido, dos filhos, da família. Move o Teu Santo Espírito. Pai, desde agora, nós agradecemos e ainda pedimos, Senhor, fale ao coração do Teu povo. Nosso Deus, muito obrigada por tudo quanto o Senhor tem feito, tem ensinado e tem operado. Jesus, muito obrigado. Amém e graças a Deus. Amém? Então vamos lá? Olha só, pessoal. O que é necessário para que o Espírito de Deus opere, para que Jesus, a palavra de Deus, se cumpra na vida de cada um dos filhos de Deus? Bom, hoje eu estou trazendo 3 coisas, são bem simples, tá? Profundas e poderosíssimas: fé, confiança e boas confissões. A vida com Deus é uma vida de fé, confiança em Deus pela sua palavra e boas confissões. Se dentro do coração não houver uma certeza de fé, não vai adiantar falar de bênçãos. Eu sou abençoado, eu vou conseguir isso, vou conseguir aquilo, porque as nossas palavras, elas são cheias ou vazias. Já contemplamos bastante isso. Então vamos lá. Firmeza. É necessário ser firme na fé, firme, confiante e firme nas palavras, que crê, que assume. Com que base nós falamos as palavras que cremos e que assumimos? Com base na própria palavra de Deus, naquilo que Deus diz. Então vamos. Sabemos que desde Adão, toda a humanidade, a raça humana, está separada de Deus. Sabemos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio do céu para reconciliar o ser humano perdido com o Senhor Deus, para fazer de cada ser humano que estava separado um filho, uma filha de Deus. Isso é impressionante. Aceitando Jesus com o coração aberto para compreender as coisas de Deus, que não são difíceis, então vai
buscando comunhão, vai entendendo a palavra e então assumindo, colocando as palavras dentro do coração, trabalhando a palavra com a fé. Então, fé, confiança e boas confissões, palavras. Todo ser humano, então, desde o pecado de Adão, separado de Deus. Aí, vamos lá, está sofrendo. Comparação simples que todo mundo entende, todos os que ouvem a palavra. O povo de Deus, o povo hebreu no Egito, os descendentes de Abraão. Eles estavam sofrendo horrores em todos os sentidos, todos. Maltratados. Olha, até aquela pessoa no mundo que parece feliz da vida, que parece que tem tudo o que precisa abundantemente, há um vazio dentro dela. Quantos aqui de vocês, quantos dos senhores, têm a consciência que antes de receber Jesus e ter essa paz, havia um vazio dentro de si? Isso é uma realidade. É a realidade. Esse vazio é que dá espaço para o diabo atormentar com angústia, depressão, amargura, mágoa, raivas e tantos outros sentimentos que deixam o ser humano turbulento, mal, deixa assim. Pessoa deprimida, ela sofre demais, mas coisa é dentro. É interessante que há momentos em que Jesus usa o exemplo das águas. Ele diz: alguém tem sede, vem a mim e beba. Ou seja, saciar a sede. Mas tem outro momento que Jesus diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Tem hora que a palavra entra que dá um verdadeiro banho. Sai a amargura, a tristeza, a depressão, a raiva. O coração fica leve, a pessoa fica bem por dentro. As coisas acontecem dentro. Então, assim aconteceu com o povo de Israel. Eles estavam sofrendo horrores. Aí o que eles fizeram? O que aconteceu com eles? Eles lembraram da promessa de Deus a Abraão para os seus descendentes. Eram eles, os hebreus no Egito. E aí o que eles fizeram? Bom, eles levantavam clamores ao céu, pedindo socorro do céu para que os tirasse daquele sofrimento. Olha só. Enquanto o José do Egito, lembra do José que chegou a governador? Enquanto José foi vivo, tudo foi favorável a eles. Mas quando José morreu, levantou-se outro faraó, a cadeira do faraó. E esse outro não queria saber de descendente de Abraão. Nem quis saber da história de José. Então, começou a castigá-los mais ainda. Como é que eu posso exemplificar isso? A pessoa sem conhecimento da palavra de Deus, dos seus direitos, a Bíblia é Testamento, Antigo e Novo, a pessoa sem Jesus, ela não sabe que ela tem direitos da parte de Deus pelo sacrifício de Jesus. Vamos celebrar agora sexta-feira, na Paixão de Cristo, amém? Está forte no coração? E não conhecendo os seus direitos, ela não se posiciona no mundo espiritual. Daí, os sofrimentos podem sim aumentar e até acabar com a vida da pessoa. Miséria, doenças, família destruída. Ao aceitar Jesus, a lâmpada acende, começa a entender a palavra. Começou a entender, começa a agir. O que vai acontecer? Vai literalmente se libertar. Libertação das trevas para a luz, do sofrimento para a paz, a segurança de Deus. E foi o que aconteceu com eles. Continuo com as bases: fé, confiança e boas confissões. Palavras firmes de confiança em Deus. Palavras firmes.
Então, tudo começou depois da morte de José, quando o castigo sobre eles aumentou muito por parte do novo faraó. Então, vai comigo em Êxodo, no capítulo 2. Êxodo, no capítulo 2. Iniciando no versículo 23, cujo título é A Morte do Rei do Egito. E aconteceu, depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus. Amém, povo de Deus? Então Deus tinha feito um pacto com Abraão e deu a ele a garantia de cumprir aquela promessa de trazer os seus descendentes para aquela terra em que ele peregrinou. Eles lembraram do pacto de Deus com Abraão. O pacto aqui está na palavra concerto com C, não é concerto com S. Concerto com C é o que significa, um exemplo bom é uma orquestra, que tem vários instrumentos diferenciados uns dos outros, e todos, ao tocarem uma música, uma mesma música, emitem um som distinto. Então, significa o pacto de Deus, que é a palavra. Está no conjunto harmônico dos 66 livros. Então, nós temos aqui na palavra. A palavra é de Deus. Então, nós temos aqui mandamentos de Deus para quem aceita Jesus, para quem crê. Nós temos aqui promessas de bênçãos de Deus, cuidados de Deus. Nós temos fatos consumados que trazem direitos e bênçãos, como é o caso principal do Calvário, da cruz. Então, o que os descendentes de Abraão tinham? Eles tinham promessas sobre eles, promessas de Deus. Enquanto eles não clamaram, lembrando da promessa, enquanto eles não clamaram ao céu, reivindicando o cumprimento daquela promessa, tudo ficou parado. É igualzinho na justiça, no bojo da justiça comum, da lei. Direito não reclamado, direito inexistente. Você se aposentou, você concluiu o seu tempo de serviço. Você está em casa esperando que o governo notifique você de que o seu dinheiro já está na sua conta. A partir de agora, funcionário, parabéns. Tal dia o dinheiro está na sua conta. Não, você vai ter que entrar com um processo, né, administrativo, ou dependendo até do grau da situação, né, até judicial, para requerer o seu direito. Você tem o direito. Direito não reclamado, direito inexistente. A Bíblia é um livro de letras paradas. Enquanto alguém não crer e não chegar no mundo espiritual, não vai acontecer nada. Pode ter todos os direitos, não vai acontecer nada. Então, é assim que funciona. Então, eles clamaram ao céu. E diz que eles suspiraram. Deus ouviu o seu gemido. Olha que coisa tremenda. Mas eles estavam debaixo de promessas. Então, o que aconteceu? Deus chamou Moisés para libertá-los, porque eles clamaram. É importante, pessoal, seguir isso direitinho, porque qual é o conhecimento de pessoas que não estudam a palavra de Deus? Multidões. Deus não é Deus? Então ele que faça. Ele não é bom? Então ele que cuide. Só que não é automático.
Nós temos aqui Antigo e Novo Testamento. Então vamos entender. Vamos aqui adentrar. Vamos então, assumir. Quantas vezes eu pergunto a alguém que abre a boca, infelizmente, que abre a boca irresponsavelmente, ou seja, sem assumir a responsabilidade, das bobagens que fala, diz assim, Deus não é Deus? Eu digo, olha, não é assim, tudo é pela palavra. Então, o Senhor Deus fez a promessa a Abraão, os anos se cumpriram, estavam até passando, Deus falou 400 anos, e ficaram 430, se eles reclamassem antes, eles teriam sido atendidos. E aí o Senhor Deus, então, chama Moisés para ser o libertador, como que o braço de Deus era Moisés. Você sabia que você pode ser braço de Deus para tirar muita gente de sofrimento? Quem diz amém? Amém. E você não quer ser um braço de Deus? Amém. Você vê pessoas sofrendo e não falam de Jesus para essas pessoas? Não apontam que elas têm direito, se elas aceitarem a Jesus, porque aceitando a Jesus, são lavados, os pecados são lavados pelo sangue de Cristo. O nome é escrito no livro da vida, agora já podem participar poderosamente. Mas os outros não podem? Podem desfrutar de muitas bênçãos, mas a salvação eterna é a principal, essa só se aceitar Jesus. Jesus multiplicou pães e peixes para as multidões, não multiplicou? Matou a fome de todo mundo. Mas e a entrada no céu? Tem gente que é muito engraçada, tem gente que... eu tenho meu passaporte do céu, está lá no bar bebendo com sua misericórdia. O sujeito bate na mulher, espanca, no domingo vai na igreja e diz, estou salvo. Mas vamos em frente. Aí Deus chamou Moisés. Aí o faraó vai endurecer o coração, endurecer mesmo, e Deus vai dirigindo Moisés. Vai lá, Moisés. Primeiramente, Deus disse para Moisés, fala com o meu povo, que eu vou libertá-los. Aí Moisés fica preocupado. Quando Moisés, irmãos, falou com Deus, ele não refutou Deus. Ele não se isentou da responsabilidade. Ele teve temor de não se sentir capaz daquela missão. A confiança na palavra de Deus é uma estrutura forte, mas às vezes a autoconfiança arrebenta. Vocês já viram motoristas que se sentem ases do volante? E quantos perderam a vida por excesso de confiança? Isso é uma realidade. Tem gente que senta na cadeira do eu sei, eu posso e eu tenho. O diabo dá-lhe uma rasteira e fica aí perdidinho. Por quê? Porque não atentou para a palavra. A exemplo disso é quem não gosta de ouvir repreensão ou repreensões da palavra. Por exemplo, se uma pessoa fala muita besteira e ela diz que é de Jesus, ela precisa ser corrigida. Antes que ela se atrapalhe nas próprias palavras, fique presa em redes satânicas e a sua vida não dê mais um passo à frente. Alguns até a vida anda para trás, que o diabo puxa. Tem gente que não suporta ouvir repreensão. Isso é um erro grave. O Senhor Deus amorosamente corrige os filhos para que não andem no erro e não deem espaço para Satanás. Quais são os espaços que o diabo encontra? Quando o cristão não tem conhecimento da palavra de Deus, erra. Quando é ensinado com ensinamentos fora da palavra, erra. Ou quando é negligente, não dá atenção. Até ouve e não leva a sério. Aí o diabo tem espaço. Por exemplo, eu, quando recebo alguém, passei no corredor, oi irmã, tudo bem? Como vai? Tô indo. Falei, peraí, volta aqui.
Está indo para onde? Esse estou indo é uma resposta, não é uma resposta boa. Pastor, e se a pessoa não está bem? Estou precisando de ajuda. Pronto. Sim, sim, não, não. Só não pode, Mas tem gente que é pior, né? Não, porque a minha vida é uma porcaria, porque a minha vida é um fracasso. Tem como. Então, o Moisés, ele não é que ele fosse inseguro. Se fosse, Deus não escolheria para liderar aquela multidão de milhares de pessoas, só do gênero masculino eram 600 mil, além das mulheres e crianças, que eram muitos. Então, observa comigo. Aí o Moisés vai e o faraó endurece o coração. Deus, o Senhor Deus não garantiu, não prometeu tirá-los do Egito? Então vamos aqui, capítulo 3, versículo 7, 6 e 7, vai comigo. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Bom, dá uma paradinha. Você está vendo aqui, olha só, tenho ouvido o seu clamor. Então, houve um clamor por parte do povo hebreu, certo? Esse é um dos pontos base, que é uma base, tá? Para que o socorro venha do céu. Clamar ao céu, clamar a Deus em nome de Jesus, clamar. Ou ao próprio Senhor Jesus, clamar. Versículo 8. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Então dá uma paradinha. Os povos inimigos que habitavam naquela terra, o que eles representam? Representam as enfermidades, os espíritos da miséria, os demônios que gostam de atuar nos pensamentos e sentimentos para destruir casamentos, que aprisionam uma vida sentimental para não dar certo. A miséria, é assim que acontece. Observa comigo. Agora vê o que Deus está falando com Moisés. Moisés vai ser o braço de Deus para tirar aquele povo do Egito. Nós somos os braços de Deus para tirarmos as pessoas das garras de Satanás, da cegueira espiritual, dos inimigos, a miséria, a doença, o fracasso, a destruição, das garras desses demônios. Então Deus disse para Moisés: eu vou tirá-los. Observa bem, primeiro, para fazê-lo subir daquela terra. Então diga: Deus levanta. Diga: Deus levanta o caído. Aí ele diz: para uma terra o quê? Ruim ou boa? Boa e larga. Vocês estão vendo? Boa e larga. Então diga: não é no aperto. Diga: não é no aperto. E quando estiver no aperto, ainda não está no nível que Deus quer. Então tem que continuar buscando. Mas vamos lá. Aí Deus diz assim para ele, versículo 9. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Uma coisa linda aqui, olha só. Ele fala que ouviu o clamor e que os olhos dele já estão ali e que ele estava contemplando tudo. Deus já estava olhando. Ele olha para a terra. Mas tem leis espirituais. Ele foi em socorro depois que eles clamaram. Deus não arromba. Depois do pecado de Adão, Deus não invade a vida de ninguém. Ele dá liberdade. Por isso que nós temos que pregar o evangelho para a pessoa entender que ela pode ter a sua vida transformada. Sair do sofrimento.
alcançar o céu, as bênçãos de Deus. Bom, muito bem. Aí então vem a conversa de Moisés com Deus. E aí, então vamos lá. O que eu falei? 3 coisas, ó. Firme na fé, confiança e boas confissões, as palavras. Não foi isso? Então vamos lá. Firme na fé. As coisas de Deus são firmes. Deus não garantiu tirá-los do Egito? Então vai agora aqui comigo em Números capítulo 13. Ele já tirou do Egito, já atravessaram o Mar Vermelho em seco. Capítulo 13 de Números. Números, capítulo 13. Então, vai comigo, olha para cá. Diga assim, ó. Moisés já os tirou do Egito. Diga, Deus abriu o Mar Vermelho. Eles passaram a pé enxuto. Muito bem. Então, eles agora estão caminhando pelo deserto para chegar àquela terra boa e larga. Olha bem. Aí, eles estão chegando perto. Aí, Deus chamou Moisés e disse assim, capítulo 13. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral deles. Dá uma paradinha. Líder, diga líder. Inteligente, sábio. Eu digo sempre que Deus chama um para, através desse um numa família, esse alcance toda a família para Jesus. Para a segurança da salvação eterna, da paz, da alegria, das bênçãos de Deus aqui na terra. Olha que coisa linda. Então, Deus, Moisés, levanta aí, vamos lá, esses homens, vai, olha bem, eram 12 tribos, de cada uma um líder. Moisés atendeu direitinho, chamou de cada tribo um líder, e aí enviou-os à terra. Como é que foi? Dá uma olhadinha aqui comigo. Aí eles foram. Moisés disse assim para eles, olha só, versículo 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes, subi por aqui para a banda do sul e subi a montanha. E vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E quais são as cidades em que habita? Sem arraiais, sem fortalezas. Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não. E esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Dá uma paradinha. Vocês estão vendo o cuidado de Moisés? Se vocês vão analisar essa terra, os seus moradores. O que significa isso? A pessoa vem para Jesus, irmãos, ela logo começa a entender que Satanás tinha demônios agindo na vida. Espíritos de enfermidade, espíritos, exemplo, de miséria, espíritos de contenda, corações que se inflamavam com facilidade, brigas à vontade. Vai identificando. Bom, por trás de cada problemão, cada problema tem um espírito ali no comando. Então, que terra é essa? Eu tenho que dominar essa terra. Eu tenho que libertar minha terra. Aí, com o entendimento da palavra, começa a orar da forma certa, se posicionar, falar da forma certa, enfim, trabalhar espiritualmente. Bom, Moisés mandou que vissem tudo, observassem tudo. Por quê? Porque eles entrariam com um poder que fosse literalmente o poder de Deus, é superior a qualquer poder, a qualquer força.
Então Moisés iria prepará-los para eles entrarem e vencerem a batalha. Jesus não entra numa guerra, Jesus nunca perdeu uma batalha. E com Jesus, quem tem o entendimento e a fé, não tem como perder. O Espírito Santo diz através de Paulo que em todas as controvérsias, em todas as lutas, em todo o sofrimento, somos mais que vencedores. Porque Ele nos amou, o Senhor Deus nos amou. Então eles foram. Aí agora eles voltam, depois de 40 dias eles voltam e trazem o fruto que Moisés falou. Tragam do fruto da terra. Ou seja, eu quero ver, né? Agora a coisa vem materializada. Olha só, aí tá. Aí vem no versículo de número 23. Pula aqui para o 23. Depois vieram ao vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sob uma verga, como também romães e figos. Chamaram aquele lugar o vale de Escol por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão. Hoje a gente está fazendo uma leitura mais extensa, porque é um objetivo, é necessário para essas 3 coisas que todo cristão tem que colocar no seu coração e na sua vida. Então vamos lá. Vamos lá de novo, é fé, confiança e boas confissões. Então vamos lá, versículo 26, eu vou repetir. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã a Cádiz, e tornando, deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. 27, e contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes, muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak, gigantes. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Dá uma paradinha. Que relato é esse aqui? Relato de medo, de sentimento de fracasso. Olha bem. Então você vê aqui, no lugar da fé está o medo. Da confiança está a insegurança, até o pavor. Olha bem. E no lugar de boas confissões, não, Deus falou que ia nos colocar lá, Ele vai nos colocar. O que eles estão dizendo? Não vamos conseguir. Quando o cristão abre a boca, gente, para dizer que não vai conseguir vencer a doença, o espírito da enfermidade se fortalece. Isso é uma realidade. Quando alguém diz que o casamento está destruído e que não tem mais conserto, ou não tem mais jeito, pode ter certeza. Ele fortaleceu todos os espíritos que atuaram, que trabalharam para a destruição do casamento. E não é um só, não. Vem esfriamento conjugal, vem maus pensamentos, sentimentos contrários, pessoas que se envolvem. Eu falei para você não casar. Satanás, ele tem os meios e os grupos que ele reúne para a destruição. Então vocês estão vendo um relato, vocês estão vendo aqui falta de fé, de confiança e péssimas palavras. Exatamente o contrário do que deveria ser, porque isso tudo está dentro deles. Mas vamos continuar. Vai comigo. Aí, olha só, versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Nesse relato, nessas palavras, nessa afirmativa de Caleb, você vê as 3 coisas. Você vê fé, confiança e a confissão dele. Observa comigo. No 30, Então Caleb fez calar o povo. O povo se posicionou. Ele fez o quê? Calar o povo. Mesmo que as pessoas falem, teu casamento não tem mais jeito, não sei o quê. As pessoas não querem calar a boca. Para a maledicência, tapa os seus ouvidos.
Ou seja, não dê atenção. Ah, mas o doutor disse que não tem cura. Mas respeite a ciência, respeite o doutor. Mas e a fé? Então vamos lá, respeite a ciência, mas a fé em Jesus Cristo, no sacrifício, é que vai te trazer a cura. Jesus só vai trabalhar se você confiar nele, na palavra dele. Fé, confiança e boas confissões. Guarda isso no seu coração. Então, vamos lá. Então, vamos analisar aqui esse 30. Então, Caleb fez calar o povo e Moisés disse... Vou voltar aqui na leitura. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, palavras de Caleb, subamos animosamente e possuamos-la em herança. Dá uma paradinha. Fé. Observa comigo. Porque certamente, confiança, certamente, certíssimo, prevaleceremos contra ela. Boas confissões, confissão afirmativa que havia saído da boca de Deus. Deus disse, eu vou colocá-los nessa terra boa, eu os levarei à terra que emana leite e mel. Então você vê nesse versículo 30, fé, confiança e a confissão de Caleb. Ele alegrou profundamente o coração de Deus. E você dá um salto para o capítulo 14, versículo 24. Quem vai comigo? Aqui mesmo, Números 14, 24. Quem vai comigo em voz alta? Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Deus prestou atenção, ele sondou o coração, ele ouviu as palavras de Caleb, ele viu o posicionamento de Caleb, ele viu as controvérsias contra Caleb. E você sabe que quiseram apedrejar o Caleb? Pessoal, quem vive da fé, tem confiança em Deus e boas confissões na sua boca, as pessoas não entendem não, sabe por quê? As pessoas estão muito acostumadas com o pessimismo, estão muito acostumadas com as derrotas, estão acostumadas com os perigos, elas estão acostumadas com os medos, e quando alguém se posiciona numa fé firme em Jesus Cristo, fé, confiança e boas confissões, o diabo fica em desespero. E aí, isso vai contra toda forma de vida, estilo de vida da nossa sociedade. E você vai fazer o quê? Vai encarar isso com fé ou vai retroceder e se deixar intimidar por conta das pressões? Tem pressão em família, tem pressão social, tem pressão de todos os lados. E quem faz a maior pressão mesmo é o capeta. E aí, você vai retroceder? Então, 3 coisas necessárias. Agora, ainda quero mostrar uma coisa belíssima para vocês. Belíssima, linda. Olha só, pessoal. Quando eles estavam saindo do Egito e acamparam, tá? Quando eles acamparam, estavam próximos ao Mar Vermelho, em frente, eles não teriam saída. A maioria deles, né, como vocês viram, foi só Josué, foi o Caleb e o Josué, né? Não mostrei aí o Josué, não há necessidade, você já sabe. Tudo na Bíblia é importante, você entende isso? Tá. Mas é interessante, observa comigo, observa bem. A fé, ela contraria até mesmo o mal que os olhos físicos estão vendo. A fé é uma certeza de que aquilo que Deus falou vai se cumprir. A fé é certeza das coisas que se esperam. Presta atenção. Para virar a história de um mal, um problema gravíssimo que o olho físico vê, aquele diagnóstico, aquelas brigas violentas, aquele aperto de miséria, para mudar isso, só Jesus. E ele muda. Mas é pela palavra, ou seja, a fé, a confiança e as boas confissões. Então, vamos lá. Aí, o que aconteceu? Quando o povo de Israel dá de cara com o Mar Vermelho, eles imediatamente olham para trás. Então você vai comigo agora? Aqui no capítulo, em Êxodo, voltando em Êxodo, volta lá comigo, rapidamente. No capítulo 14,
no versículo de número 9 e 10. Versículos 9 e 10. Quem vai comigo? E os egípcios perseguiram-nos todos, os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. 10. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Eles agora estão clamando por medo. Então observa comigo. Porque eles não olharam para frente se Deus garantiu que iria colocá-los lá? Tiveram medo que estava atrás deles. Vocês estão vendo? E aí eles olharam para trás. Pessoal, quem é tirado do Egito, ou seja, o Egito representa o mundo. Quem saiu do mundo para a salvação em Cristo, tem que esquecer a vida do mundo, ou seja, esquece o passado sem Jesus, porque agora é só com Jesus, a vida toda até chegar ao céu. E aqui na terra derrotando todos os inimigos, ou seja, a doença, o fracasso, a miséria. O problema deles foi que os olhos físicos deles viram o exército de Faraó, o próprio Faraó, e isso trouxe medo ao coração. O medo é o contrário da fé. Eles, vendo aquele exército inimigo super armado, tiveram medo. Então os olhos ativaram o medo. O inimigo ganha território quando vê o medo. E você observa comigo. E aí eles vão se queixar com Moisés, chorar, berrar e querer voltar. Tem gente que quando o diabo faz uma pressãozinha, logo lembra de algum momento aparentemente bom do mundo. Cuidado com isso. Vida sem Jesus, meu irmão, é trevas. Vida sem Jesus, sem salvação. Vida sem Jesus, sem luz. Tem uma palavra que o apóstolo Paulo diz: andamos por fé e não por vista. Amém? E você vai viver como a partir de agora? Então, fé, confiança e boas confissões. Diga glória a Deus, glória a Jesus.